São 104,7. E após o Hora H, eu volto trazendo o Boa Noite Cidade. Até lá! Você ouviu Sucessos da Cidade. Cidade! Na Cidade FM, você ouve Jornal Hora H. Você faz aniversário nessa semana? Participe da promoção Aniversariante da Semana Cidade FM. E para comemorar o seu aniversário em grande estilo, você poderá faturar rodízio de carnes para o aniversariante mais 3 acompanhantes na Churrascaria Bife de Tira. E é claro, um delicioso bolo de 2 quilos da Ana Formiga. Inscreva-se já. Ligue para a Cidade FM no 4022-6883 ou mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp 11986630097 com a palavra aniversariante, mais nome completo, bairro e data do seu aniversário. Depois é só torcer e comemorar. Aniversariante da Semana Cidade FM. Apoio Ana Formiga Bolos e Doces. Um exagero de sabores. Churrascaria Bife de Tira. No seu aniversário, o almoço ou jantar é por nossa conta. Mais uma da Cidade União Supermercado. É qualidade, muita satisfação. Se as ofertas do União já são de arrasar, imagina só quando tem ofertas relâmpago. Só hoje aqui no União. Paleta quilo R$28,90. Isso mesmo, paleta só R$28,90 o quilo. Mas corra, pois essa oferta relâmpago é somente hoje, quarta-feira, dia 1º de setembro. União Supermercado, sempre pensando em você. Você já tem plano de saúde? Apresentamos a OC Saúde Itu Clínicas. Os melhores planos para você garantir a tranquilidade e a segurança que sua família merece. Invista em você. Invista em quem você mais ama. Tenha o AOC Saúde Itu Clínicas hoje mesmo. Informe-se 40230781. Afinal, o que pode ser mais valioso do que a nossa saúde? AOC Saúde Itu Clínicas. Você conhece, você pode confiar. Floriano Peixoto, 1449, no centro de Itu. Fone 40230781. Em Indaiatuba, a rádio é cidade. Cidade! Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri. E viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri. Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Só no Gran Clube você compra um apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. ZYD 954, Rádio Cidade FM 104,7, Itu, São Paulo. Cidade! Ligada em você. Rádio Cidade FM 104,7, sempre ligado em você. Saímos lá do Shopping Plaza Itu, depois de um mês maravilhoso, conversando com as pessoas, né? Foi muito legal, né? As pessoas visitando o estúdio avançado, né? Da Rádio Cidade FM. Voltamos aqui para Passa Conde de Parnaíba, onde estão localizados os estúdios da Rádio Cidade FM. Hoje é quarta-feira, 1º de setembro de 2021, dia dos 111 anos do Timão, do Esporte Clube Corinthians Paulista. 18h04, estamos iniciando aqui o Jornal H, na temperatura na marca dos 22 graus. Na Cidade FM, agora é hora de informação, é hora de prestação de serviço, é hora de jornalismo sério e independente. Começa agora, Jornal Hora H.
Homem é preso com 20 quilos de maconha dentro do para-choque na rodovia Castelo Branco. Medalhista paralímpica Mariana D'Andrea retorna a Itu após conquista do ouro em Tóquio. PIB do segundo trimestre de 2021 apresenta redução de 0,1%. PIB do segundo trimestre de 2021 apresenta essa redução e hoje o Hora H entrevista o prefeito Guilherme Gazola. O governador João Dória anuncia a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes no Hora H. E no esporte, Ituano Basquete anuncia nova contratação. Tem a seleção brasileira em campo amanhã e ainda Gabriel Neves participa do primeiro treino no São Paulo. Os detalhes daqui a pouco no Jornal Hora H. Jornal Hora H. 18 horas 6 minutos, a primeira meia hora do Jornal Hora H é um oferecimento de Árbore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Árbore, entre que a casa é sua. Estradas. O motorista não enfrenta congestionamentos nas principais rodovias da região. Atenção aí, as rodovias Convenção e Convenção Republicana, que ligam Itu a Salto, sem problemas agora nos dois sentidos. O mesmo acontece com a rodovia Presidente Castelo Branco, onde tanto na direção para a capital como no sentido contrário, na região de Itu e Sorocaba, o motorista tem trânsito normal neste momento. E o mesmo acontece com o sistema Anhanguera Bandeirantes nos dois sentidos, entre Campinas e Jundiaí. Trânsito. 18 e 7, trânsito intenso de veículos na região central da cidade de Itu. Agora, o mesmo acontece em Salto também, ali na descida da 9 de julho, em direção à Coxa Acústica. Na volta para casa, o motorista segue aqui em Itu, no para e anda na descida da rua Floriano Peixoto. Muita gente comprando, tal, aquele negócio todo, e as pessoas estão descendo meio vagarosamente até o Largo do Bom Jesus. Na marginal, tráfego intenso entre o Chafariz e a saída para Salto nos dois sentidos. Na rua Santa Cruz, entre a igreja São Benedito e a rua Rio Branco, o trânsito está moroso na sua mão única em direção também à saída para Salto. Giro de notícias. Amanhã, quinta-feira, dia 2 de setembro, tem aplicação da segunda vacina contra o coronavírus no estacionamento da Prefeitura de Itu e na subprefeitura do Pirapitingui, das 3 horas da tarde às 7 horas da noite, nesta quarta-feira. Podem tomar a segunda dose amanhã, pessoas que receberam a AstraZeneca Fiorocruz até o dia 10 de junho e quem recebeu a Coronavac Butantan até o dia 5 de agosto. E para quem ainda precisa tomar a primeira dose, tem 15 anos ou mais, a vacinação acontece nas unidades básicas de saúde aqui de Itu, através de agendamento na própria UBS, ou então no link que está disponível no site da Prefeitura, que é o itu.sp.gov.br. Repetindo, itu.sp.gov.br. Vale sempre lembrar você, ouvinte da Cidade FM, que é necessário levar documento com foto, CPF e comprovante de residência. Quem for tomar a segunda dose precisa levar o cartão de vacinação. E atenção, a Secretaria Municipal de Saúde de Itu divulgou o boletim coronavírus número 367, ou seja, um ano já se passaram. De ontem para hoje, 16 novos casos de coronavírus foram confirmados e 17 casos de cura foram comunicados. 4 pacientes aguardam resultados de exame. A cidade totaliza 528 óbitos por conta da Covid desde o início da pandemia e estamos há 6 dias sem registrar novas mortes por Covid em Itu. Há 4 pacientes internados e 4 em UTI. 2 leitos de enfermaria foram desocupados de ontem para hoje. E vamos para a taxa de ocupação de leitos aqui na cidade em relação ao coronavírus. Hospital de campanha, enfermaria, 8,7%. Olha que coisa. Emergência UTI, 0%. Hospital Santa Casa, enfermaria, não há ninguém. Emergência UTI, 23,53%. Até o momento, 130 mil pessoas, 182, receberam a primeira dose. 55 mil
5.879 receberam a segunda dose e 5.159 receberam dose única da vacina aqui em Itu. Já está nos estúdios, como nós fazemos de cada 15 dias, o prefeito Guilherme Gazola, prefeito de Itu. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Bom, boa noite a todos, boa noite Geraldo, boa noite a todos que ouvem aí o programa Hora H, sempre que possível, e nós sempre lutamos para isso. Estamos aqui conversando com todo mundo a respeito de todos os assuntos. Prefeito, gostaria da sua análise em relação a essa caída, né, das pessoas que estão chegando aos hospitais aqui da cidade. O hospital de campanha já há cerca de 3 semanas mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, 0 na UTI. Graças a Deus, e também o número de óbitos, que é o mais dolorido de todo esse processo, também aí há 6 dias sem registrar nenhum relativo ao coronavírus, claro. E isso dá uma sensação de alívio, ainda que não seja possível nós dizermos, né, ainda que está tudo resolvido, né, Geraldo? Porque nós sabemos a forma que o vírus age. Mas com um otimismo significativo. Foram tempos difíceis que me parece chegando ao final. Vamos ser otimistas. Muitos turistas no final de semana, os principais restaurantes da cidade lotados, a gente percebe que todos eles mantêm aquele do álcool gel, se preocupando com as pessoas que estão caminhando para lá e para cá dentro do estabelecimento com máscara, só tiram as máscaras quando sentam às mesas. Quer dizer, isso te preocupa ou não? Está tudo bem? O pessoal está cuidando mesmo no seu sentido? Olha, eu percebo que os comerciantes de Itu têm colaborado significativamente com isso. Nós não tivemos nenhuma coisa mais grave que justificasse uma atitude mais drástica ou mais intervencionista nisso. Eu acredito sim na boa-fé, na competência, na capacidade dos nossos comerciantes que cuidam inclusive da área gastronômica, e torço e fico muito feliz quando eu vejo essa Itu renascendo, né, Geraldo? E é muito gostoso, né? Você vê a cidade toda cheia de gente, para lá e para cá, toda a praça, as 2 praças lotadas, aqueles restaurantes que têm as suas cadeiras fora. Isso é bacana, é gostoso de ver, né? Dá para acreditar cada vez mais, né? Depois de um tempo tão difícil, tão sozinho, tão vazio, né? As cidades vazias, o comércio também com pouco movimento. Ver essa Itu movimentada, bonita, que é a cidade mais bonita do Brasil, segundo a nossa avaliação. Mas é verdade. Bom, eu acho. Todo mundo, sabe, tem um empresário que está conversando com ele ontem, ele falou, olha, já morei em tal cidades vizinhas, morei em tal cidade, mas a paixão que eu tenho é morar em Itu. Quer dizer, é uma cidade realmente que está se sendo redescoberta. Isso nós brincamos, apesar de achar mesmo, nós brincamos, mas Itu está sendo redescoberta. E esse volume na rua, na movimentação, é o sinal mais claro disso. 18h12, você está aqui no Jornal Hora H, a voz da notícia. Você pode nos acompanhar através do Facebook, Rádio Cidade de Itu, tudo junto, e também no www.radiocidadeItu.com.br, claro, no seu radinho, no seu carro, na sua casa, no 104,7. 18h13 para você ligado aqui na Cidade FM, de Itu para o Brasil e do Brasil para o mundo. Hoje, a campeã paralímpica ituana Mariana D'Andrea foi recebida na prefeitura para celebrar aí a medalha de ouro conquistada no halterofilismo na categoria feminino até 73 quilos. Em Tóquio, a Mariana ficou em primeiro lugar após levantar 137 quilos. E eu que treino todo dia levanto 30, 40, você imagina 137, né? No último domingo, 28 de agosto. E nosso querido aqui companheiro Heraldo de Oliveira bateu um papo com a Mariana e vamos ouvi-la aqui no Jornal Hora H. E aqui no Jornal Hora H, a gente ouve agora a Mariana D'Andrea, que conquistou o primeiro ouro da história do Brasil na modalidade de halterofilismo nos Jogos Paralímpicos em Tóquio, no Japão. Parabéns, Andréa. Obrigada. E como é que você está se sentindo depois desse feito? Eu estou me sentindo muito realizada, foi um sonho que eu realizei, era meu sonho ser medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e eu consegui, e eu estou muito feliz e grata. Mariana, como que foi sua preparação para chegar até esse feito? Foi uma preparação bem forte, muitos treinos, muita dedicação, seguindo tudo à risca para a gente chegar lá e conseguir essa medalha. Você tinha certeza que você poderia chegar lá? Sim,
sempre busquei, falei que eu queria, era meu objetivo, e eu sempre corri atrás dele, não desisti por nenhum motivo, mesmo que eu tivesse motivos, eu não desisti e sabia que eu chegaria lá em Tóquio e brigaria por uma medalha e que seria de ouro. E como que é a sua preparação diária? Quanto tempo você está fazendo isso? Eu treino já faz 5 anos, né? E eu treino de segunda a sexta, das 8 às 11, 3 horas por dia, mas é bastante puxado o treino. A gente treina bastante, se esforça bastante, tanto na parte de treino, na parte de alimentação, na parte de descanso. É uma preparação bem puxada. E como é que foi chegar até o Japão? Como é que você se sentiu lá no meio de tantos atletas importantes do mundo inteiro? Eu me senti muito feliz, realizada, mesmo que por conta da pandemia, às vezes a gente achava que não poderia acontecer esse evento, né? Mas deu tudo certo, aconteceu e eu fiquei muito feliz. E como que vai ser sua vida daqui para frente? Depois de tantas homenagens, o trabalho continua, né? Sim, continua. Esse ano eu tenho mais uma competição que é o Mundial, né? Treinar para conseguir mais uma medalha lá. E agora eu não sei como vai ser. Obrigado, um abraço e sucesso para você sempre, tá? E acho que tu está muito feliz com você. Muito obrigado. Eu que agradeço pela torcida de todos, pelo carinho. Obrigado, então, a Mariana D'Andrea, que é atleta ituana e conquistou o primeiro ouro da história do Brasil na modalidade de halterofilismo nos Jogos Paralímpicos em Tóquio, no Japão. Mariana competiu na categoria até 73 quilos e levantou a barra de 137 quilos, sendo a melhor marca da sua carreira. Hoje, pela manhã, Mariana foi recebida no gabinete do prefeito Guilherme Gazola, em Itu, e foi homenageada por todos que estavam presentes. Prefeito, uma homenagem fantástica, ela é recebida pela guarda, é emocionante, eu fico até meio arrepiado quando falo essas coisas, quem me conhece sabe que eu sou assim. Ela é recebida pela guarda municipal, continência, uma coisa maravilhosa, né? É justo, né? Mais do que bonito e emocionante, primeiro merecido. A Mariana é um exemplo de superação na vida de todos nós. Por vencer dificuldades, unanismo, por vencer outras situações adversas, como dificuldades efetivamente sociais, e hoje ser uma medalhista de ouro paralímpica numa modalidade, como você mesmo colocou, não só do Brasil, como na história do Brasil, né? O Brasil nunca teve medalha nem na Olimpíada, nem na Paralimpíada. Então ela supera todas as barreiras existentes. E uma emoção, né? Você colocou bem, a Guarda Municipal recebendo o que deve ser uma constante. Os bons exemplos da cidade de Itu têm que ser elevados mesmo. Então foi recebida, ficou muito emocionada, nós também. Foi tietada, né? Demais. As redes sociais provam isso. É um sucesso nas redes sociais, e estava comentando isso até agora, né, Renato? Mas ela tem um carisma especial, viu, Heraldo e Renato? Ela tem um carisma que, fora tudo isso, apesar da máscara, eu conheço bem, sempre sorrindo, sempre feliz, sempre otimista. Para mim, uma emoção muito grande e um exemplo para Itu, para o Brasil, para todos nós. E que vale a pena, nesse momento, mais do que nunca, investir no esporte na cidade? Vale. Você vê, nós estamos em 2 semanas gloriosas, né? Saímos aí do título brasileiro do basquete feminino, já está voltando no campeonato estadual, e agora uma medalha de ouro na Paralimpíada aí com uma atleta ituana. É muito bacana, e isso serve mais do que tudo para dar o exemplo a essa geração de que é possível. Então o esporte de ponta, ele tem essa vantagem, ele vira um espelho, eu posso chegar lá. Tá aqui ela atrás de Itu, tá aqui um time de Itu, tá aqui um time de futebol de Itu, tá aqui um footdown que a gente faz muito bem, que uma moçada, o Gregório, o melhor jogador quase que do mundo em footdown. Poxa, isso é um exemplo, e colocar essas pessoas em evidência é nada mais justo. Só lembrando aqui, Heraldo, os atletas, né, dentro do esporte que saíram de Itu. Você pegar o Juninho Paulista. Juninho. Aí você pega o Martinelli recentemente, né, o Renato Gregório, sem esquecer do Quiriguini, na natação. Marcelo Batata no Corinthians. O Batata também saiu daqui, enfim, né, são várias as modalidades que Itu tem colocado aí para fora.
É bem isso mesmo, Renato. Acho que você lembrou bem do Marcelo, também um grande nome, cara que faz questão de prestigiar a prefeitura, está sempre junto com a gente, um cara também fabuloso, humilde, é gostoso, né? Gostoso muito pegar essa onda aí olímpica, né? Por falar em onda, 18 e 19, vamos saber como está o tempo. A gente fica nessa expectativa. Vai chover, não chove, vai chover, chove pouco. Celso Vernizzi, vem aí. Agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Boa noite, Geraldo de Oliveira. Boa noite a você, amigo do Hora H. As condições do tempo não vão mudar nas próximas horas. O tempo vai continuar firme e a temperatura é que cai com ventos um pouco frios. Por isso, se você vai sair à noite, não esqueça uma blusa, porque os ventos é que darão sensação de frio pelas ruas de Itu. O tempo será de sol nas próximas 24, 48 horas. Até o fim de semana não há nenhuma mudança prevista. Sem chuva, algumas nuvens surgindo de vez em quando. Tempo com grande amplitude térmica. Começa baixa a temperatura logo no comecinho da manhã, 13, 14 graus, e vai até 28, 29 no período da tarde. O fim de semana será de sol e muito calor. Está se avizinhando aí uma temperatura de 30 a 32 graus entre o sábado e o domingo em Itu, e na grande maioria das cidades paulistas acima dos 30 graus também, com extremos de até 35 graus no norte e no noroeste do estado de São Paulo. Temperaturas bem elevadas, não parece inverno, tempo muito seco, vai ficando cada vez mais seco, a umidade relativa do ar cai nas horas mais quentes do dia, no meio da tarde, e isso vai ser uma constante, não muda por enquanto. No final da outra semana é que pode haver alguma alteração, mas ainda dependemos dos modelos meteorológicos se confirmarem. Grande abraço a você, minha amiga, meu amigo, que estão aqui todos os dias no Hora H. A você também um grande abraço, meu amigo Heraldo, meu amigo César, outro abraço e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Hora H da Cidade FM, falou o Celso Vernizzi. 200 mil. É isso aí, né? Então, 200 mil para quem? Para jogador, não tá falando de futebol. Ah, bom. Aí com os microfones abertos aqui. Não, daqui a pouco o microfone aberto. Qual é o salário do Renato? Não, eu tô com o gesto, a gente tá com a imagem aqui no Facebook, é que a gente estava discutindo, falando a respeito do Ituano, os investimentos que são feitos por uma equipe que chega na Série A. Então, na Série A você tem que trazer jogador de 200 mil, salário de 100 mil, é bem diferente de uma Série D, de uma Série C também. Agora, antes de eu falar aqui sobre o testemunho da Árvore, dá uma olhada aqui, prefeito, o Dado Santoro, o que ele fez? Olha só. Bom, ele naturalmente é feio, né? Tem isso que é uma coisa inerente a ele. Aí tá roxo, né? Acho que apanhou. Da Mônica. Mostra ali pro pessoal do Facebook. Mas é o seguinte, gente, você já foi visitar o apartamento decorado do Gran Clube Itu? Se não foi, chegou a hora. Não deixe para depois. As vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de Itu. Todos os apartamentos sem sacada, com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos, em todos sim, empreendimentos desse tipo aqui na cidade. O lindo apartamento decorado do Gran Clube Itu está muito fácil de você conhecer. Visite já o plantão de vendas que só fecha depois das 7, 8, 9 horas da noite, ali na subida da Avenida Doutor Emelino Maffei, 160, em frente ao shopping. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vai conhecer o apartamento dos seus sonhos. Lembrando que uma família, 4 pessoas, ou então 2 pessoas, você que vai casar, R$2.000 são suficientes para você ter a sua casa própria. Árvore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Hora H. Só no Gran Clube você compra um apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Ermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Ermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua.
Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido e é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença, sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Ligue pra cidade, 4022-6883. Cidade. Chegou em Itu o Cartão Cidadão. Com ele, você e sua família terão atendimento rápido e eficiente, a qualquer hora do dia, para diversos serviços municipais. Faça o seu cadastro pelo site itu.sp.gov.br/Cartão Cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura de Itu. Tempo de crescer. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Não faça uso de medicação sem a orientação médica. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo, todos os dias. Saiba mais em gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde. Governo Federal. Na Cidade FM você ouve Bom Dia Cidade. Acorde com muita música e informação. Segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. Cidade. Você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação Heraldo de Oliveira e César Calisto. Pois é, o César Calisto teve uma reunião exatamente agora, não pôde vir, mas amanhã ele está aqui, sem dúvida nenhuma, nosso companheiro aqui que apresenta e comunicador sensacional que nós temos na cidade, que é o César Calisto. Prefeito, antes da gente continuar aqui, chegou uma pergunta aqui, muito boa tarde, a Adriana do bairro Pinheirinho. Quero perguntar para o prefeito quando que o asfalto vai ser feito aqui, ou pelo menos uma máquina passar para cá, porque o meu carro quebra sempre. Sou uma mãe de família que tem que sair todos os dias às 4 horas da manhã para trabalhar. Na mesma sequência, o Josuel, depois da Adriana, diz que é morador também do bairro Pinheirinho e pergunta para o prefeito, a estrada do Pinheirinho, área rural, está sem manutenção, faz 3 meses, tal. Qual a previsão em relação a isso, prefeito? Olha, nós temos a expectativa, até amanhã nós vamos provavelmente para Ibiúna, até eu estou passando em primeira mão, não sei se já te avisaram, nós vamos para Ibiúna exatamente para ver se a gente consegue o autorizo, né, que a gente chama do governo do estado. Isso depende de um convênio com o governo do estado. Uma prefeitura não tem condição de fazer um asfalto, são 19 quilômetros, né, na estrada do Pinheirinho. E nós esperamos que isso saia, pelo menos a licitação ainda esse ano. E aí seria uma... Não é recapeamento, é Não, é porque tem uma diferença, uma coisa é recapear, outra coisa é você fazer, não é, o asfalto no fim é até o mais barato, você tem que fazer drenagem urbana, tem que fazer troca de solo, movimentação, como nós estamos fazendo em alguns trechos, por exemplo, do Sete Quedas, fizemos no Jacu, fizemos ali numa parceria na entrada do Curumim, quer dizer, existem as coisas acontecendo. O que nós temos sempre que tomar um pouco de cuidado, e eu sempre jogo muito limpo com a população, é que nós temos 540 quilômetros de estrada rural, não existe a menor possibilidade de nós sonharmos em fazer tudo isso, até porque outro dia um amigo brincava, ou sei lá se não brincava tanto, quando vai passar o asfalto da minha chácara, eu devolvi para ele, falei, mas você não foi morar na chácara? Quer dizer, chácara também é um lugar em que você tem uma expectativa do ambiente mais rural, né? Mas mesmo assim nós passamos asfalto na frente da chácara dele, mas o Pinheirinho depende desse convênio, que eu espero trazer boas notícias amanhã. Ou seja, a menina dos olhos hoje da prefeitura, claro que as outras têm, mas... Com certeza. Até porque a estrada do Pinheirinho ela tem uma importância estratégica muito grande. Ela sai na Castelo Branco. Então seria uma nova via de acesso à cidade de Itu. O que é muito importante, seria uma nova rota de desenvolvimento. Então a estrada do Pinheirinho pra gente tem um carinho especial, uma atenção especial, porque além de tudo, além de ser importante fazer esse asfaltamento, que não é só um asfaltamento, é muito mais do que isso, mas ela é uma rota de desenvolvimento. Ela vai sair lá na frente, na Castelo
Castelo Branco, né? Então isso pra gente é muito interessante. 18 horas 28 minutos agora, você está ligado no Jornal H. Continue perguntando aí ao prefeito que ele vai respondendo você. Um homem foi preso na tarde de ontem suspeito de transportar cerca de 20 quilos de maconha dentro do para-choque de um carro na rodovia Castelo Branco, na altura de Itu. Segundo a Polícia Rodoviária, uma equipe realizava patrulhamento pela rodovia quando notou que o motorista de carro aparentou nervosismo com a aproximação da viatura. E aí foi dada a ordem de parada ao veículo e durante a vistoria foram encontrados 20 quilos de maconha que estavam escondidos na lataria do carro. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia de Itu, no caso foi registrado. 18h29. O produto interno bruto, o PIB do Brasil, recuou 0,1% no segundo trimestre de 2021 na comparação com o primeiro trimestre do ano, conforme divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Pois é, os números do IBGE apontam também que a economia brasileira perdeu fôlego após ter avançado 1,2% nos 3 primeiros meses do ano, completando 3 trimestres seguidos de alta. O resultado é mais fraco que o esperado pelos analistas, que previam alta de 0,2%. Com o resultado, o PIB se manteve no patamar entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, período pré-pandemia. Porém, ele está 3,2% abaixo do ponto mais alto da série histórica, alcançado no primeiro trimestre de 2014. Em valores correntes, o PIB brasileiro chegou a 2,1 trilhões de reais. Ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e durante um certo período serve para análise da evolução da atividade e da capacidade de uma economia gerar riqueza. Prefeito Guilherme Gazola, essa pandemia, a arrecadação, a prefeitura tem muito dinheiro, como é que está a economia na prefeitura de Itu nesse momento? Olha, nós conseguimos sempre trabalhar dentro de um equilíbrio, que foi a nossa busca desde o começo, lá no primeiro mandato de 2017. Mas a crise econômica se avizinha, sim. A pandemia teve algumas dificuldades, mas de alguma maneira se conseguiu equilibrar entre receita e despesa, mas o que se percebe agora é um aumento exagerado dos preços, como por exemplo da energia elétrica, que entra na questão hídrica, que também nós estamos sofrendo por outro lado. Mas existe uma tendência inflacionária grande, existe um aumento do desemprego, em Itu ainda não, mas nós não conseguimos enxergar com muito otimismo as medidas do governo federal, não, é o contrário. Percebe-se uma situação um pouco estranha acontecendo aí, e com muita gente com receio do que vai acontecer, né? Prefeito, nessa linha, a gente está vendo um boom de supermercados na cidade. Por que disso? O senhor que conversa com os proprietários, representantes nesses supermercados que estão chegando. Porque Itu tem uma renda per capita de despesa por supermercado que é muito positiva. Itu subiu muito a renda sua especificamente. A pandemia nesse aspecto impactou positivamente, que muita gente mudou para a cidade. Pessoas que moravam em São Paulo, pessoas que tinham um padrão de vida bom e vieram morar definitivamente na cidade de Itu. E Itu tem essa característica. Então todos os supermercados que estão abrindo, e são muitos, graças a Deus, tem público para isso. Por exemplo, o Tenda de Itu é o Tenda que mais arrecada de toda a rede. Incrível. É incrível. E vocês estavam lá discutindo a questão de turismo também. Itu passou a ser muito procurada. Tiveram informação, eu só estou ratificando aqui. Nos últimos 3 anos, o Sol Novo Hotel, eu não tenho receio de falar nome, porque é uma questão empresarial e não comercial. Em 3 anos, contando a pandemia, foram 180 mil pessoas que passaram pelo hotel. Igual a população da cidade. Igual a população da cidade. De hoje, 177 mil, né? Foram 182. Até mais gente veio para Itu do que efetivamente seus próprios habitantes. Então, Itu tem uma renda per capita que cada vez melhora mais. 18 horas e 33 minutos. A primeira meia hora do Jornal H foi um oferecimento de Árbore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Árbore, entre que a casa é sua. 18 horas e 33 minutos. Antes de eu ir à capital de São Paulo, no Facebook da Cidade FM, facebook.com/Rádio Cidade Itu, a Rosana Tavares, o Márcio Milano, o Hélio Tomba, a Isis Paloma, a Michele também campanha, o Edmilson, o Vicente, o Haroldo, o Herculano, o Daniel.
o Japauta aqui também, o Márcio, o Gabriel Siqueira, todo mundo aí ligado aqui no Jornal Hora H. E o Dado Santoro ficou bravo de falar. Ficou bravo aí, ele falou assim, viu, é o que ele falou aqui, Guilherme. Heraldo Oliveira e Guilherme Gazola, não mexe com quem tá quieto, quer uma nota para o cabeça. Um é careto. Ele fica apelando. Isso aqui é porque tá com o fone de ouvido, Dado. Você tá com inveja do meu cabelo. 18h34. O governador João Dória anunciou o calendário de vacinação para a terceira dose da vacina contra o coronavírus. A informação vem direto da capital com Ricardo Nonato. Direto de São Paulo, Ricardo Nonato. Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Calixto. Boa noite aos amigos do Hora H. O governador João Dória divulgou hoje o calendário para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em São Paulo. Vai ser a partir de segunda-feira, dia 6. Vão ter acesso às doses adicionais da vacina, por enquanto, os idosos acima de 90 anos de idade. Já tinha sido feito esse anúncio na semana passada e hoje o governador confirmou. No total, 7.200.000 pessoas vão ser contempladas com a dose adicional. De 6 a 12 de setembro, 90 anos ou mais. De 13 a 19 de setembro, 85 a 89, de 20 a 26 de setembro, de 80 a 84, em 27 de setembro a 3 de outubro, de 70 a 79 anos, e do dia 4 de outubro ao dia 10 de outubro, aqueles com 60 anos até 69 anos de idade. Portanto, a única exigência para os idosos é que já tenha tomado a segunda dose há pelo menos 6 meses. Portanto, uma boa notícia aí, segunda-feira começa a dose de reforço, a terceira dose da vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Ricardo Nonato aqui da capital para o Jornal Hora H, na Cidade FM. Pois é, a gente continua aqui com o prefeito Guilherme Gazola, já entra, tá, a entrevista já está desde o começo aqui. Prefeito, como é que você vê também em relação a essa terceira dose que está sendo já anunciada lá pela capital paulista, vai chegar aqui, tu também, essa terceira dose, você que é da área médica, entende que é importante essa terceira dose ou não? Sem dúvida é importante, vai chegar em Itu também, porque é o Plano São Paulo de forma geral, então ele vai atingir todas as pessoas do estado de São Paulo, e a gente não pode esquecer que a Covid é um vírus, e o vírus tem mutações, e essas mutações têm que ser pegas por revacinações. Lembrando, a gente vacina da gripe todo ano, nós vamos ter que vacinar do Covid também todo ano, no mínimo isso. Então esse reforço de vacina, se for pensar friamente, nós começamos a usar acho que fevereiro, março, que nós conseguimos fazer a vacinação, praticamente está chegando no período de reforçar a dose. Então é uma atitude muito prudente aí do governo do estado de reforçar essa terceira dose nos pacientes, nas pessoas acima de 60 anos. Agora, de qualquer forma também, a gente está sentindo, chegou em Sorocaba, bateu aqui na porta aquele do vizinho, salto essa da Delta, né? É um resultado do cumprimento do Covid, só que ela é um pouco mais agressiva. Por isso que a vacina, sem dúvida nenhuma, é muito importante, né? Sim, e outras variantes podem aparecer, porque o vírus ele tem essa característica, que está sempre mudando. Então a Delta é uma delas, pode ter outros nomes depois. O que se espera, e a Delta, apesar de ela ter uma alta transmissibilidade, ela está sendo menos letal, mas não deixa de ser um Covid com internação. O Rio de Janeiro teve um aumento expressivo do número de casos, mas nós não sabemos, o vírus tem rumos, né? Regra geral, ele vai diminuindo um pouco, mas até agora faz 1 ano e meio e nós temos sofrido bastante. Ou seja, Butantan e Fiocruz, que são institutos internacionais, eu nem falo brasileiros, são internacionais, mais do que nunca agora vão fazer vacina, porque dizem aí os estudiosos que virão outros vírus por aí, né? Com certeza, o homem está mexendo demais com a natureza, essa é uma grande realidade. Por um tempo o homem tentou domar a natureza e descobriu que isso é impossível, e agora não sabe como conviver com ela, e esses vírus, as mudanças climáticas são resultado disso tudo, e a gente tem que correr atrás
o estrago está feito. Então, com certeza não vai demorar um bom tempo, até a capa da Veja dessa semana, vai demorar um bom tempo para esse vírus sumir de todo ou totalmente, né? Mudando um pouco de pato para ganso, prefeito, eu tenho ando muito pela cidade, e um dos bairros do meu coração, foi ali que começou tudo, foi o Padre Bento. O Padre Bento está um asfalto maravilhoso, está um tapete, eu estava pensando que estava na Espanha, em algum lugar, andando ali tranquilo, desculpe a proporção. Isso vai acontecer cada vez mais na cidade. Tenho visto, por exemplo, aqui na região, inclusive da prefeitura, está sendo aberta uma nova rua ali. O que vai acontecer em relação a isso? Cada vez mais, fazer o recap é importante, mas também construir novas vias, mesmo que não tão significativas de tamanho, mas importantes para o escoamento, né? Então, por exemplo, você vê duas ruas que eu vejo muito importantes. A Moisés Leis, que nós estamos falando, que você, eu acho que está citando ali pertinho da prefeitura, ela vai escoar esse trânsito que vem do centro. E tem aquela rua que desce da Praça Periscópio também, que nós vamos ligar com a pé da Rua Santana ali, que também você escoa todo aquele pessoal do Alberto Gomes que desce. Então, essas modificações e intervenções são muito importantes. E também vamos fazer algumas obras de grande vulto, provavelmente 2 avenidas significativas aí na cidade de Itu, tentando fazer o que foi abortado lá atrás por uma falta de planejamento, que é o anel, né? O anel viário da cidade de Itu. A intenção é ligar tudo. A intenção é ligar tudo, esse é o nosso objetivo. Fazer um rodoanel de Itu. Um rodoanel de Itu. Só que sem problemas como aconteceram lá na cidade. Sem dúvida, sem problemas éticos. Agora, por falar nisso aí, também ali em frente ao Padovani, tem uma rotatória, a gente parava lá, ficava um tempão esperando abrir o semáforo, daí abria onde não entrava outra. Ficou muito bacana, porque agora as pessoas desviam, entram, não precisa de semáforo, está fluindo muito bem, né? Mudança de trânsito é uma coisa muito complicada de se fazer, e você tem que estudar muito para fazer. Primeiro que naturalmente ela causa um desassossego, né? A pessoa está acostumada a virar na rua esquerda, direita, e ela fica totalmente perdida em relação a isso. Mas ali no Padovani era um problema quase que insolúvel. Hoje nós conseguimos fazer dentro de uma rotatória, com uma forma inteligente, sem precisar de semáforo. Tem isso também que é muito importante. E o trânsito se acostumou no sentido positivo da palavra, deu certo. A audiência está muito boa. A Pati Pereira está nos assistindo e ouvindo também. O Fernando Pereira está dizendo boa noite para você, prefeito, para o Renato também. O Edmilson, a gente falou. Marco Aurélio, lá da Cidade Nova, tem uma pastelaria lá fantástica também. Qualquer dia a gente vai lá comer um pastel com Coca-Cola, né, o Guaraná. Mas tem gente aí querendo fazer pergunta para o prefeito. Vamos ouvi-lo? Boa noite, Rádio Cidade. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso prefeito, Guilherme. Eu sou doadora de sangue e eu queria saber se tem algum projeto de lugar aqui para a gente poder doar sangue aqui em Itu. Geralmente eu dou sangue lá em Sorocaba, no Hemocentro, né? Mas fica complicado, porque é longe, né? A gente perde tempo. Tem algum projeto da gente poder doar sangue aqui em Itu? Era isso. Muito obrigada, viu? Boa noite. A grande verdade é que a questão de doação de sangue não é uma determinação do município. Se dependesse da gente, nós teríamos sim. Só que os hemoderivados do sangue também, eles dependem hoje de uma política federal. Então tem uma série de condicionantes em que só algumas cidades são autorizadas a fazer. Nesse caso específico, já teve banco de sangue Itu, mas quando era um pouco mais, menos criterioso. Hoje, infelizmente, a referência é só a Sorocaba. Mas, quando essa oportunidade existir, nós somos os primeiros candidatos aí para que isso aconteça aqui. Agora, também. Bacana isso, né? A pessoa se oferecendo a doação, coisa difícil de vez em quando, hein? Com certeza, é a conhecida solidariedade, generosidade humana, isso é bom. 18h42, a gente volta já com o prefeito Guilherme Gasol. Você está ouvindo Jornal Hora H. Só no Gran Clube você compra um apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que Plano de assistência funerária faz toda a diferença, sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Cidade FM, ligada em você.
Loja 100 pra quem pensa, loja 100 pra quem sabe, para quem planeja, loja 100 pra quem faz, para quem espera, também pra quem vai, para quem passeia, pra quem corre, chega ou sai, pra quem vai à luta, para quem labuta, loja 100 pra quem batalha, pra quem vai vencer, para quem procura, para quem se encontra, loja 100 pra quem é tudo, simplesmente quem é, loja 100 pra todo mundo, loja 100 pra você, pra sempre, pra tudo, loja 100 pra você. Chegou em Itu o Cartão Cidadão. Com ele, você e sua família terão atendimento rápido e eficiente a qualquer hora do dia para diversos serviços municipais. Faça o seu cadastro pelo site itu.sp.gov.br/Cartão Cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura de Itu. Tempo de crescer. Na Cidade FM você ouve Super Tarde, com muita música, informação, prêmios e os capítulos da sua novela preferida. Segunda a sexta, à 1h da tarde. Cidade. Você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação: Heraldo de Oliveira e César Calisto. Você sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967. Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje, dia 1º de setembro, é o dia do profissional de educação física. E se você acha que estes profissionais estão apenas nas academias e nas quadras das escolas, você está muito enganado. Os profissionais de educação física também atuam na área de prevenção e tratamento de doenças crônicas, como obesidade, hipertensão e diabetes, além do atendimento especializado a pessoas com dificuldades motoras. Interessante, né? A todos os profissionais de educação física que colaboram para a qualidade de vida das pessoas, deixamos aqui os nossos parabéns. Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais uma curiosidade para você, sempre aqui no Jornal Hora H. Você sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967. Quem entende aqui de educação física é o Renato, se bem que o prefeito Guilherme Casola corre 10 km por dia. Com certeza, né? E eu nenhum. Então, pois é. São 18h46, um abraço aí para todos os profissionais da educação física. E no Café com Política, Nicole Bernardi fala sobre as políticas de meio ambiente no Brasil. Café com Política, com Nicole Bernardi. Boa noite a todos. Hoje o tema por aqui é meio ambiente. A Política Nacional de Meio Ambiente, que é regulamentada pela Lei nº 6.938, completou ontem 40 anos. Essa política estabelece mecanismos de proteção do meio ambiente no país, e seu objetivo é regular atividades que possam impactar o meio ambiente, visando a preservação e recuperação ambiental. Na data de sua criação, 31 de agosto de 1981, essa política foi considerada um importante marco. Ela foi a primeira lei específica sobre meio ambiente no país e inseriu na política a necessidade de pensar sobre preservação e meio ambiente, junto com o avanço da sociedade. Mas ela ainda é eficiente hoje em dia? Seus 40 anos de existência já impactam sua eficiência. Tendo em vista todas as mudanças sociais e ambientais nesses últimos anos, é imprescindível a reformulação dessa lei às condições atuais. Pensar em políticas ambientais é, além de reduzir danos da ação humana ao meio ambiente, é também pensar em bem-estar e qualidade de vida a longo prazo para todos. Precisamos falar e discutir sobre pautas ambientais e cobrar sempre ações dos nossos representantes a respeito. Aqui é Nicole Bernardi falando, diretamente para o Jornal Hora H. Jornal Hora H. 18h47, a gente continua aqui com o prefeito Guilherme Casola. Vamos conversar aqui um pouquinho, vamos ler uns textos, ele vai comentar e depois a gente vai falar um assunto importante aqui também, que é a água. O endosso ao discurso bolsonarista sobre supostos ataques à liberdade de expressão e com críticas ao Supremo Tribunal Federal, manifestado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, está sendo espalhado pelo WhatsApp pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. No manifesto, a entidade diz
diz esperar que a exacerbação do STF seja revisada e alerta que os direitos individuais, como liberdade de expressão, pilares fundamentais de um Estado democrático de direito, estão sob ameaça no Brasil e precisam ser defendidos com veemência. E na sequência, outro trecho do documento vira ainda mais sua artilharia contra o STF. Aspas, em nosso entender, impor sanções sem o devido processo legal, contraditório à ampla defesa, é uma precipitação, além de inequívoca afronta à Constituição Federal. O movimento da Federação das Indústrias de Minas Gerais está sendo creditado ao empresário Salim Matar, da Localiza, que ocupou cargo no primeiro ano do governo Bolsonaro. Por seu lado, a entidade, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, diz o seguinte: ela nega veementemente qualquer movimento de apoio ou contraditório aos protestos previstos para o próximo 7 de setembro. A FIENG reforça que o manifesto não tem cunho político ou partidário e sim um posicionamento na defesa de liberdade de expressão. E a gente vai continuar esse texto até para a gente comentar, porque uma coisa tem a ver com o outro. Aspas, se você quer paz, se prepare para a guerra. Com flores não se ganha guerra, disse hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante evento da Marinha no Rio de Janeiro. A fala de Bolsonaro ocorreu após a entrega de uma medalha para o boxeador Herbert Conceição, que ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos do Japão. A declaração do mais alto mandatário da nação se deu a uma semana dos protestos previstos para o dia 7 de setembro, quando se comemora a independência do Brasil. No rápido discurso de hoje, na Marinha, no Rio de Janeiro, Bolsonaro disse ainda que desde o primeiro dia da pandemia da Covid, nunca deixou de estar do lado do povo. Aliás, o prefeito Guilherme Gazola, ouvintes do Jornal H, ele sempre esteve do lado do povo sem máscara. Com certeza, negando tudo que acontecia, favorecendo que 570 mil brasileiros perdessem a vida, ontem 580 mil brasileiros. O que eu acho, na verdade, no fundo, em vez de falar mais do óbvio, né, que é a tragédia que nós estamos vivendo na questão institucional, não é momento mais de atrito. O momento que o Brasil precisa é um momento de conciliação, é buscar as coisas em comum entre as pessoas, sair dessa crise que nós nunca vivemos igual, trabalhar para que a gente possa retomar a credibilidade internacional, trabalhar mais a questão do meio ambiente. Está aí o preço que nós estamos pagando por essa devastação sem limites, como a Nicole acabou de colocar, não só da Amazônia brasileira, mas de todos os biomas existentes. Comigo, eu acho que não é mais hora de discussão. 7 de setembro não é feito para isso. 7 de setembro tem que se colocar muito claramente que 7 de setembro é uma data institucional. E um outro ponto muito importante, rapidamente, viu, Heraldo, é dizer o seguinte: não podemos confundir as vontades de um presidente com a determinação das Forças Armadas. As nossas Forças Armadas são extremamente técnicas, competentes e não apoiam qualquer decisão que seja antidemocrática. Então, isso eu já ouvi de várias pessoas do alto comando, de alto gabarito, de alta patente dentro do Exército. É uma mentira, ao contrário. Existe, e aí eu estou falando por mim, não falo em nome de ninguém, existe um desassossego com o tanto que o presidente utiliza o nome das Forças Armadas em benefício próprio. E isso não é bem visto mais nos meios militares. Eu acho que o Brasil está passando aí um espasmo de insanidade em alguns pontos, mas cada vez menor, né? Hoje eu estava vendo uma nova pesquisa que saiu, a rejeição cada vez mais brutal, né? Hoje mais de 70% da população rejeita a forma de administrar do presidente, e eu acredito no consenso. Eu não acredito nessas bravatas, nessas falações, nessa verborragia. O Brasil precisa de produção, precisa de emprego, precisa de solução hídrica, porque está a nossa situação desesperadora, principalmente na questão elétrica, porque as hidrelétricas estão acabando. 7 de setembro não é feito para isso. 7 de setembro não é para politizar o discurso. 7 de setembro é feito para a gente comemorar uma fantástica
data que é exatamente a independência do Brasil. E essa independência vai continuar com democracia, com liberdade e sem ataques a poder judiciário. Isso é ridículo. Prefeito, eu tenho visto muitas reuniões, muitas participações do Exército e a Prefeitura, uma ligação muito grande. Aliás, desde quando você entrou na Prefeitura, eu percebo exatamente isso. 7 de setembro, a gente vai ter desfile com toda essa pandemia, com essa coisa de aglomeração na rua. Você entende que tem que ter o desfile no 7 de setembro? Não só entendo que não, mas a pandemia proíbe isso. Nós não queremos aglomerações de forma geral e também não vamos permitir que se utilize uma data tão importante cívica que é o 7 de setembro para manifestação de uma minoria irrisória dentro da sociedade que acha que pode pedir golpe militar e umas outras insanidades e demências aí. Então, o Exército Brasileiro e Itu, comandante Pontes, são pessoas seríssimas, são pessoas competentes. Tive no batalhão em Anguera com o general Diel, que serviu em Itu. Nós não podemos confundir esses brilhantes militares que ajudam não só o Brasil, como nesse caso específico, como você colocou, a cidade de Itu, com essas insinuações golpistas aí. São coisas diferentes. Muito obrigado pela audiência aí, o Fernando Pereira, a Pati Pereira, a Maria Cláudia Santos também nos ouvindo, o Marcos Paulo Adestrador, esse cara maravilhoso que às vezes vem aqui no programa, todos nos ouvindo e assistindo através do Facebook. E uma pergunta aqui, agora vou entrar realmente no campo que a gente anunciou, que é a água. O Alvarino, Jardim das Rosas, ele está até tá bravo, tá? Hoje era dia de abastecimento e até à tarde não chegou a água, prefeito. Bom, vamos dar uma olhada tecnicamente, porque não se tem a perfeição, mas se tenta buscar alguma forma de controle absoluto disso. Passa depois o endereço para a gente, porque alguns pontos a gente tem que cobrir mesmo com os caminhões-pipa. Isso é um fato inegável e era interessante, até eu fiz uma live, nós tivemos uma belíssima audiência nisso tudo. Eu jogo de forma muito transparente, porque esse não é um problema hoje mais de Itu só, é um problema de Itu também, mas é um problema nacional. Amanhã eu estou conversando com o vice-prefeito de Sorocaba, por causa da represa Itupararanga, que está no final dela. Então, transparência para a gente é tudo. Estamos fazendo o possível e o impossível, trabalhando bastante, fazendo obras nesse sentido. E casos específicos ou isolados, nós vamos lá, mandamos os nossos técnicos para ver o que aconteceu. Me dá um toque amanhã, pode mandar mensagem para a CIS ou direto para o WhatsApp da Prefeitura mesmo. Agora, por outro lado, por exemplo, Salto, a gente já percebe que está com problema de água, porque eu não morava aqui nessa época, né, Renato, mas em 2014 era uma situação que era Itu, né? Hoje não, o problema é nacional e diria até mais, é um problema internacional, né? Eu tenho até uma certa preocupação, porque quando a gente fala, bom, e mais do que isso, né? A comprovação disso tudo, basta você ligar a televisão, abrir o jornal, dar um Google, abrir uma rede social, só se discute uma coisa, crise hídrica. Tanto que a nossa conta de energia elétrica vai explodir esse mês, por quê? Por causa da crise hídrica. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? É natural. A hidrelétrica, que é movida à força das águas, que gera energia. Então essa crise hídrica é inegável. E nós estamos trabalhando, vamos cuidar do nosso quintal também. Agora, fazer comparação com 2014, não, ali foi incompetência, ali foi irresponsabilidade. Agora tem outros fatores muito sérios envolvidos. A crítica contra a Prefeitura de Itu, e nesse momento contra o prefeito Guilherme Gasol, porque a gente não tem armazenamento de água. Qual que é a intenção da Prefeitura? Ainda tem 3 anos para se trabalhar em relação a isso. Hoje, você fazer uma represa demora, para você conseguir licenciar pelo menos 10 anos, no mínimo 10 anos. E mesmo assim, por todos os impactos ambientais que cria, você vai dificilmente conseguir alguma coisa grandíssima. Está aí o Piraí, que algumas pessoas acham que é a solução para Itu, não é a solução para Itu. Nós temos outras fontes de captação, mesmo assim nós continuamos no consórcio do Piraí, mas o Piraí até hoje não conseguiu as desapropriações. E as licenças ambientais foram todas revistas para metade. Então isso é muito complicado. Precisa de reservação? Claro, agora também não adianta ter reservação sem ter chuva. Nós optamos por fazer agora sim a captação que a gente chama de fontes perenes, que são rios que passam, né? Então isso dá muito, tanto que hoje o abastecimento de Itu é garantido por 2 obras significativas que nós fizemos, Mombaça e Pirajibu. Basicamente isso. As reservas ditas, as reservas hídricas, elas praticamente se esvaíram com a maior seca aí
dos últimos 91 anos, né? O nosso homem do tempo que acabou de falar aqui, o Celso Venizio, que você gosta tanto, e tu já está amando esse cara, porque ele realmente conhece do tempo e da temperatura, ele diz aí que ainda não há previsão, há muita gente dizendo que pode entrar por outubro ainda essa situação. Aí a gente vai ter uma crise maior ainda, pode faltar água na cidade? Olha, a gente sempre vai ter os rios para captar, então isso é uma tranquilidade que nós temos. Nós também fizemos e alugamos uma bateria de poços artesianos, fazendo uma interligação com eles para toda a região ali que pega aquele reservatório que fica na frente do condomínio Terra São José, que ele é público, aquele é de Itu. Então nós estamos trabalhando para isso. Não acredito, não. Eu não vejo isso e a prova está aí. Mas nós vamos sempre ser sinceros, Heraldo. Eu fiz a primeira manifestação que nós passaríamos por momentos difíceis dia 6 de maio. Então eu tenho muita tranquilidade em dizer o seguinte: não me escondo, não tenho nada para esconder, estou à disposição da sociedade para dialogar, vou para o debate quando é necessário, vamos enfrentar essa crise junto. Politização da crise, gente com falta de postura na forma de colocar, isso é inaceitável e não será permitido. Nós vamos fazer aquilo que interessa à coletividade. Mas eu estou sempre aqui, sempre no seu programa, sempre na prefeitura, sempre andando pela cidade e andando com não tranquilidade, porque eu nunca estou tranquilo em função de todos os problemas que a cidade convive, mas eu sempre estou andando com responsabilidade e a certeza absoluta de estar fazendo o melhor para a cidade que eu tanto amo, que é a cidade de Itu. Prefeito, para finalizar, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre saúde, né? Saúde vai bem, né? Tem pessoas da minha família, pessoas amigas que vão e são atendidas em horário marcado. Isso aqui não é média com o prefeito, não é nada disso. A coisa mudou realmente na saúde, né? Mudou, isso é perceptível, é visto pelas pessoas. A nossa secretária Janaína, de uma competência e toda a sua equipe magnífica, só elogios a isso tudo, um trabalho árduo, não é fácil mexer com saúde, você mexe com vidas, é tão real que agora nós vamos implantar o cartão cidadão, que é uma coisa importante reforçar aqui, viu, Heraldo, que é exatamente para que esses investimentos sirvam à sociedade ituana, aqueles que moram aqui, né? Então isso, mas o avanço é inegável, hospital municipal, reformas de UBS, construção de outras tantas, a nossa saída dessa pandemia, nós não deixamos um único ituano desamparado em todo esse processo. Tem muito por fazer, mas muito já foi feito. A nossa saúde caminha muito bem, em muitos dos casos, muito melhor até do que a própria rede particular. Mesmo na rede particular, o Hospital Unimed, para ser inaugurado esse ano, o Samaritano vai construir uma sede nova, quer dizer, e tu está revivendo, Heraldo. E depois tem notícias aí de mais investimentos na cidade, mas por enquanto é segredo, porque a gente assina um papel lá de reserva de direitos e responsabilidade civil. Mas já deu spoiler, quer dizer, vamos ter mais coisa, mais infraestrutura na cidade. Finalzinho do programa, e a gente chama aqui o editor de esportes, está gravado, ele está aqui do lado ao vivo, mas está gravado. Está prontinho. Está prontinho já, o editor de esportes, Renato Alves. Eu faço ao vivo. Não, agora depois você comenta, vamos então nessa então, Renato Alves. Esportes, com Renato Alves. E após o anúncio de Débora Costa e Gabi Guimarães, o Ituano Basquete confirma mais um reforço para a disputa do Campeonato Paulista. A equipe acertou a contratação da ala pivô Isabela Andrade. Com 1,82 m e 34 anos, a atleta chega ao Galo após disputar a LBF 2021, vencida pelo Ituano pelo SESI Araraquara. A jogadora tem também passagens pela seleção brasileira. E o novo contratado do São Paulo, meio-campista Gabriel Neves, participou nesta quarta do primeiro treinamento com o novo clube. E segundo o planejamento do tricolor, o jogador pode ser apresentado ainda esta semana como novo reforço. Até sexta, o uruguaio deve conceder a primeira entrevista como novo reforço do São Paulo. E na manhã desta quarta-feira, também no CT do Corinthians, a seleção brasileira fez o último treino antes da partida contra o Chile pela 9ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil entra em campo amanhã, quinta-feira, 10 da noite, no horário de Brasília, no Estádio Monumental de Santiago. E na véspera do confronto, o técnico Tite escondeu a escalação da seleção. O Brasil embarcou nesta tarde para Santiago em voo fretado. Depois da partida contra o Chile, o Brasil faz 2 jogos em casa. Domingo contra a Argentina na Neoquímica Arena em São Paulo e na quinta-feira que vem, diante do Peru, na Arena Pernambuco. Obrigado aqui, Renato Alves.
Obrigado pela sua participação, Renato. Você Já que... teve alteração aí na seleção, viu? Confirmou aí, alguns clubes europeus estão pedindo e não liberando jogadores para a disputa aí das eliminatórias. E eu vi a manchete do Claudinho e mais algum jogador aí da seleção que os clubes já pediram de volta. Já são mais 2 desfalques aí para o técnico Tite. Prefeito, muito jogar amanhã contra o Chile. Obrigado pela participação mais uma vez sua aqui na programação do Jornal Hora H. Daqui 15 dias, sem dúvida nenhuma, o senhor vai voltar e a gente te espera. Eu espero também que nesse período agora a gente tenha feriado pela frente e tal, que a gente economize água, tente economizar. É difícil, eu sei disso. A eletricidade então vai estourar, quem pagava 100 vai pagar 150, sei lá, não está fácil. A minha postura sempre foi, Heraldo e Renato, aqui presentes no programa Hora H, de ser o mais transparente possível. E quando ele estava um pouco fora do ar, a gente falava exatamente disso. A função do homem público é estar à disposição para dar explicações significativas a pessoas respeitosas. Isso nós sempre vamos fazer. Conte comigo para estar no seu programa. Eu não fujo de perguntas capciosas, eu não fujo de temas difíceis, que não são poucos numa cidade. O que eu tenho à disposição de enfrentar, sempre tive, vou continuar tendo, e essa é a paixão que eu tenho pela área pública. Obrigado, Heraldo, obrigado, Renato, e a todos vocês que nos ouvem com tanto carinho. A gente só não gosta de sacanagem, né, prefeito? Aí não. Aí já é demais, né? Ponto final do Jornal Hora H, apresentação hoje especial do Renato Alves e Heraldo de Oliveira. Produção Graziela Primiani. Trabalhos técnicos Lúcio Lopes e Renato Alves. E é nóis. Lúcio, o que você vai tocar hoje pro prefeito Guilherme Gazola, hein? Bom, ontem nós tivemos um sertanejo. Hoje moderno, dá pra pisadinha, né? Pisadinha? Não dá pra fugir, pisadinha pro prefeito. Pisadinha, que maravilha. Qualquer dia a gente vai fazer aqui a dancinha aqui, todo mundo junto. Vai daqui uns 10 anos, estamos aí. Obrigado a todos, muito obrigado ao prefeito Guilherme Gazola, Renato Alves, a Grazi, Lúcio, o pessoal da equipe. Amanhã estará presente aqui de volta o César Calixto. E a partir sempre das 18 horas até as 19 horas. Obrigado, cuidado, muita saúde. Um abraço. Você ouviu